Falcão e o Soldado Invernal. Com um total de 6 episódios, essa série trouxe personagens antigos já do MCU e apresentou novos, numa mescla de muitas subtramas que infelizmente deixou essa série muito inchada e com ritmo desconexo. 6 episódios foi muito pouco pra tanta coisa que eles quiseram contar, então você tem acontecimentos muito abruptos, mudanças muito do nada, coisas pelas quais você não tem a construção necessária, então quando acontece, ou não tem impacto, ou é só confuso. Consequentemente, várias coisas dessa série deixam de ter o impacto necessário, ou deixam até de ter impacto qualquer. A série tem a louvável intenção de abordar problemas mundiais advindos dos estalos, né, do Thanos e do Hulk, porque metade das pessoas sumirem, 5 anos depois, todo mundo reaparecer, isso gera problemas de logística, de moradia, de tudo impressionantes. Então é legal que a série vai abordar essa história, esse elemento. E nisso eles apresentam o grupo Apátridas, né, liderados pela Karli Morgenthau, que é a atriz Erin Kellyman. E eles defendem que o mundo era melhor quando tava todo mundo se ajudando, todos os países se ajudando, porque todo mundo de repente ficou sem gente, precisava de um monte de coisa. E quando todo mundo voltou, eles estavam separando tudo de novo e pessoas que estavam morando na casa nova, de repente teve que sair da casa, tava uma zona. Então eles querem voltar aquele negócio bonitinho de um mundo, um povo, onde eles viam o mundo funcionar de uma maneira mais harmoniosa. Porém, a maneira que a série põe isso é muito mal feita. Eu demorei muito para entender pelo que exatamente eles estavam lutando. Começa interessante, mas a série parece que depois vai discutir só se eles são terroristas ou não, e, em vez de discutir o que interessa, que é o que fazer com as pessoas, quem são os injustiçados com os estalos, como é que você satisfaz todo mundo, qual é o compromisso, qual é o meio termo que você tem que ter em relação às vítimas dos estalos, o que faz com o mundo. Essa era a discussão que tinha que ter. Nos gibis, os apátridas, na verdade, é um cara. Você tem um cara que se chama Apátrida, o nome dele é Karl Morgenthau, então foi adaptado aqui pra Karli. E ele tem essa história de querer um governo mundial nos gibis, então foi um pouco adaptado aqui pra história do estalo, né? Mas esse grupo de apátridas, eles conseguem soros do super soldado, soros do Capitão América, né, que deixaram ele forte e tudo, e tem alguns membros deles que tem esse soro. E no primeiro episódio, o Bucky e o Sam descobrem, uai, tem gente com esse soro, como é que é isso? De onde veio isso? Mas no final das contas, essa trama que podia ser muito rica, que podia trazer debates interessantíssimos e necessários, acaba se tornando só uma trama simples de antagonistas que precisam ser parados. A gente tem também o retorno da Sharon Carter, que é a Emily Van Camp, e a pior coisa da série foi o que fizeram com essa personagem. Tem um plot twist lá no meio que, sinceramente, tipo, 1 não faz sentido, 2 estava entregue desde o começo, então não é surpresa, e 3 não encaixa com o passado da personagem nos filmes. Parece que eles colocaram esse plot twist dela só porque é a informação que a gente vai precisar saber para futuras obras do MCU, não porque tem alguma coisa importante para essa série. Tem também a volta do Barão Zemo, que tem um retorno pouco plausível, tipo, dá pra aceitar. É um personagem interessante, mas ele também não é muito bem utilizado. Tem a história lá dele botar a máscara pra ficar parecido com o uniforme dele do gibi, mas é claramente só um easter egg, a coisa não funciona pra aquela máscara representar alguma coisa de verdade. Subtrama dele não flui muito bem, saca? Ele tá lá mais pra pontuar coisas da trama principal do Sam e do Bucky com as outras coisas que eu vou falar depois. Mas assim que o Zemo cumpre essa função pra apoiar a trama principal, o personagem fica perdidaço na série. Eles meio que deixam ele de lado e parece que ele é só descartado. Quando tava saindo os trailers dessa série, parecia muito que ia ser uma coisa meio buddy cop entre o Sam e o Bucky, meio máquina mortífera. Parece que todos esses momentos estavam no trailers, porque tem muito pouco disso. Então, por essas cenas serem esparsas no meio de tantas outras coisas, quando elas acontecem, por mais divertidas que sejam, porque os dois têm uma química muito boa, é muito distoante da série, meio desconexo. Se não fosse pela boa dupla de atores, pela boa química que os dois têm, eles se dão muito bem, essas cenas não teriam rendido nada. E o Bucky aqui tá numa jornada de quê? Que finalmente ele tá livre do controle mental que ele tinha, e finalmente ele tá num contexto em que ele tem que viver como Bucky. Saca? Ele não é mais controlado, ele não é mais soldado invernal e ele não tem mais que lutar pra salvar o mundo porque já resolveu a história do Thanos. Ele já tem o braço novo. Então ele voltou pro mundo principal sem o melhor amigo dele e agora ele tem que tocar a vida. Mas ele lembra de todas as atrocidades que ele cometeu. Por mais que ele estivesse sendo controlado, ele não deixa de se sentir culpado. Então fica essa questão interessante de como é que eu tenho o direito de tocar minha vida, de ser feliz perante tudo que eu fiz. Então, é uma jornada de redenção muito promissora, mas que não tem o tempo de tela necessário para que todo o potencial dela rendesse os frutos que a gente esperava, saca? É uma história que eu achei satisfatória, mas podia e deveria ter sido algo muito emocionante. Mas onde a série acerta muito é no Sam Wilson aceitar o seu papel como Capitão América, porque no primeiro episódio ele tá lá entregando o escudo pro governo dos Estados Unidos. Ele fala, não, só o Steve Rogers é que merecia esse título. Ninguém é o Steve Rogers. Ele era um ícone muito grande, ninguém alcança isso. E é interessante que na cena que ele entrega, um senador fala pra ele, você tomou a decisão certa. No mesmo episódio, o mesmo senador, no final das contas, tá entregando o escudo
escudo pra outro cara, que é o John Walker, um cara fisicamente parecido com o Capitão América, né? Branco, loirinho, olhos azuis. John Walker, que é o Wyatt Russell, filho do Kurt Russell, que é o Ego do filme dos Guardiões da Galáxia 2. E aqui a série começa a lidar com o racismo estrutural presente nos Estados Unidos e em tantos outros países do mundo. Começando com este pequeno ato, saca? O governo não perdeu a chance de entregar o escudo pra um cara branco, e quando um negro entregou, eles, em vez de falarem, pô, não, você merece, vambora, você vai ser a nossa figura. Só não, você fez a coisa certa. A coisa certa é você não ser o Capitão América. Olha a mensagem. E provavelmente o senador ter feito isso, ele não tá consciente que ele tá sendo racista, saca? Mas é um jeito que a série escancara como este preconceito tá enraizado, tá imbuído nas engrenagens que movem essa sociedade. E a jornada de sempre aceitar o seu valor em encarnar o novo papel de Capitão América tem tantas camadas no discurso de combate ao racismo que impressiona. É a parte que a série acerta e acerta muito. Ao longo da série, o John Walker se mostra o avatar do privilégio branco, saca? Ele perde a calma e ele comete crimes barbáricos, ele desrespeita os superiores militares dele e tipo, ele nunca foi preso por aquilo, saca? Ele meio que toma um tapinha na mão, tipo, oh, vacila, hein? E fica só por isso. E pelo contrário, saca? Tipo, ele nunca se arrepende de verdade. Ele sente que os atos que ele tomou têm justificativa, que ele deveria fazer aquilo sim. Ele acha que ele não abusou do poder dele, o que é interessante porque toda hora que ele se apresenta como Capitão América, ele se apresenta muito cheio de si. Tipo, eu sou o Capitão América, então eu posso fazer esse tanto de coisa aqui. Ele se acha no direito de várias coisas só por ele receber o título. Totalmente o oposto do Steve Rogers. Se o Steve Rogers inspirava figuras norte-americanas rumo a uma utopia de valores e princípios, o John Walker é o espelho da sociedade dos Estados Unidos desta época. E tem outras coisas, saca? Tipo, o melhor amigo do John Walker é negro, e a esposa dele é negra. E isso é usado, tipo, por ele como... Ele é exatamente aquele discurso de... Não, eu não sou racista, eu tenho até amigos que são negros. Quando o amigo dele morre, ele vai conversar com a família do amigo dele, ele mente pra família do cara, ele desrespeita a memória do cara pra poder sair bem na fita. E tem uma cena sutil dele com a esposa, porque ele tá lá chateado porque ele foi tirado do exército, porque ele matou o cara lá, e chega a condessa lá pra oferecer uma coisa pra ele. Tipo, e ela chega, ela nem olha no olho da mulher do John Walker, ignora total, senta entre os dois, assim, tipo, dá licença, que saca, distrata a mulher como se fosse nada. E o John Walker, em momento algum, questiona aquilo, ele tá interessado, porque a mulher tá chegando com algo pra ele. Mesmo com tudo isso, o John Walker não é um antagonista unidimensional, ele é um personagem complexo, ele é interessante. Ele tem falhas, ele tem motivações para suas ações, elas não ocorrem do nada. E tudo isso realça a conclusão de que ele não é digno de carregar o escudo, o título de Capitão América, e realça mais ainda quando o Sam se prova digno. A série também traz o Isaiah Bradley, interpretado pelo Carl Lumbly, e ele é sobrevivente de um grupo de negros que involuntariamente, muitos anos atrás, foi usado para teste de soro do super soldado. Ele foi o único que sobreviveu. E assim a série aborda como os Estados Unidos, como nação, nunca tratou esses cidadãos com o mínimo de dignidade que um ser humano merece. Eles foram usados como animais, como cobaias, involuntárias, eles nem sabiam o que estava acontecendo. E o que eles fazem com esses caras depois? Prende, esconde, tenta apagar as histórias deles. É o desrespeito total. E mesmo o Isaiah Bradley, tendo sido um soldado exemplar, cumpriu suas missões, salvou vidas, ele foi preso para esconder tudo que os Estados Unidos estava fazendo e para ficarem fazendo testes repetidamente nele. Porque o único valor que enxergavam nele não era ele, o homem, tudo que ele fez, toda a índole dele, todos os valores dele. Só enxergaram nele o soro que estava dentro dele. O único valor que ele tinha era aquele soro. Um soro que ele nunca pediu para ter desde o começo. É interessante essa história porque dá uma espelhada na realidade. Você teve um caso nos Estados Unidos em que o governo americano realizou experimentos em 600 homens negros para tratamento de sífilis, sem contar para eles o que era, sabe? Que enganaram eles, deram um papinho lá e fizeram eles tomar as medicações que eles estavam testando. E no fim das contas, de 600 sobraram 74. E eu gosto da série fazer esse comparativo entre a realidade e ficção porque isso realça a gravidade da situação e como ela está enraizada no mundo real. Então, se no início da série o Sam entrega o escudo porque ele acredita que só alguém como Steve Rogers que podia ser digno, né, de ter esse título, quando ele descobre a história do Isaiah Bradley, quando ele vê que o governo não perdeu tempo, correu para entregar o título de Capitão América para outra pessoa que o governo considerava digno por motivos bem diferentes, isso tudo tem um peso muito grande pro Sam. E isso leva ele a vários questionamentos que são muito bons. Tipo, vale mesmo a pena ele assumir o título de Capitão América e ser o símbolo de um país que repetidamente impede que os seus cidadãos negros sejam tratados com o mesmo nível de respeito e dignidade que os brancos? Quando o Sam chega numa resposta para isso, ele se torna um novo símbolo para a figura do Capitão América, saca? Uma coisa diferente do Steve Rogers, mas igualmente importante, quiçá mais. E assim ele se promove a uma merecida e necessária posição de destaque. No fim das contas, Falcão e o Soldado Invernal acerta em quesitos muito importantes, mas falha bastante em outros. Mesmo com um bom time de atores, cenas de ação impressionantes. Aliás, as cenas do Sam contra os helicópteros no primeiro episódio e no último é do caramba.
E tem coreografias de luta muito criativas também, porque não é só, digamos, a arte marcial de mãos e pés ali. O Sam, por exemplo, tem estratégias diferentes ao misturar o escudo, ao misturar as asas, nos golpes que ele dá pra atacar e pra se defender. Mas a grande quantidade de subtramas não conseguem a atenção necessária em apenas 6 episódios. Muita coisa ficou confusa, muita coisa ficou resolvida do nada e sem peso. A história do Bucky ficou razoável, tipo, é o mínimo do aceitável ali, mas ele merecia mais. Mas a série foi certeira no principal quesito de elevar a figura do Sam Wilson como o novo Capitão América, dando a ele um novo papel grandioso e muito relevante que aprofunda a importância do símbolo que ele assume. Fico empolgado para ver como isso vai ser levado adiante nos próximos filmes do Capitão América com o Sam Wilson de protagonista. Aliás, o Wyatt Russell, que aqui é o Capitão América fake, né? Ele realmente fez teste para ser o Capitão América do MCU lá no começo e não deu certo, foi por Chris Evans, mas deu a volta, agora ele é o fake Capitão América aqui.